paz, Senhor. Nosso dia 63, nosso propósito de oração de 90 dias, né? Glórias a Deus por isso. Mais um dia que o Senhor fortaleceu. Hoje teve ensaio do coral, teve oração. Uma bênção, como sempre. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar lá, né? E a palavra de hoje está no 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E hoje eu estava pensando nisso, porque hoje muita coisa se levantou. Nossa, foi muita coisa que se levantou assim, de querer me tirar a paz. E porque eu entendo que é porque ontem eu tomei uma posição, né, de fé maior, não só ontem, desde domingo eu tenho tomado uma posição de fé. E que tem sido bênção, e que que me coloca mais perto do propósito do Senhor. E ontem também minha oração da noite foi maravilhosa. E daí eu pensando nisso, eu, Senhor, mas olha que loucura isso, porque a gente se posiciona, né, de uma maneira e as coisas se levantam, isso é uma loucura, não tem? E daí eu comecei a pensar na Bíblia, em ocasiões que isso aconteceu, para ver se era coisa, se é realmente isso que acontece, ou se é coisa da nossa cabeça. E daí Deus começou a ministrar. Lá em Daniel, né, quando Daniel está orando, ele passa 21 dias orando, o anjo desce e fala, eu estava te trazendo a tua bênção, porém, né, estava guerreando com o príncipe das trevas que não deixava eu descer. Ou seja, quando Daniel se posicionou e começou a orar, pedindo uma resposta, o inimigo começou a tentar e não deixou a resposta de Daniel chegar. Então, quando começamos a orar e nos posicionamos, o inimigo começa a se levantar. Também nós temos o exemplo de Jó, que estava fazendo tudo correto, tudo certinho diante do Senhor, e o inimigo se levantou para ir contra ele e tirou tudo dele, né? Nós temos também até o próprio Jesus, que quando ele iniciou o ministério dele, que estava na hora de iniciar, foi tentado pelo diabo. O diabo se levantou contra ele, logo que ele iniciou o propósito, logo que o diabo sabia que ia se cumprir o propósito na vida dele, né? Então, muitas vezes, Paulo também é outro exemplo. Toda vez que ele ia pregar em algum lugar, ele era preso. O diabo se levantava contra ele, para ele não pregar, para ele não anunciar o evangelho, para o propósito de Deus não se cumprir na vida dele. Mas ele continuava. Então, toda vez que a gente se posiciona e que vai acontecer algo grande na nossa vida, vai acontecer alguma bênção, alguma coisa, ou o propósito de Deus vai se cumprir, o inimigo se levanta também. Porque ele não quer que tu seja vencedor, ele não quer que tu leve a palavra, ele não quer que tu ganhe esse propósito, ele não quer que tu receba a resposta do Senhor. Ele não quer que teu ministério inicie, né? E ele não quer que tu te posicione. Então, quando a gente se posiciona de uma maneira diferente e que o propósito se torna mais próximo de se concretizar, né? Mais próximo de se cumprir, o inimigo se levanta também. E hoje eu senti muito claro, muito nítido isso. Em vários momentos o inimigo se levantou contra mim. E eu não sou uma pessoa de espiritualizar tudo. É muito difícil assim eu espiritualizar as coisas. Porém, tem coisas que não tem como não espiritualizar. Ontem eu me posicionei de uma maneira diferente, né? Tive um pensamento, uma visão diferente e falei que nada ia abalar minha fé. E hoje começou. E ontem eu já tive algumas respostas bonitas, assim, dessa questão da fé não se abalar. E hoje já teve coisa que aconteceu. O inimigo já se posicionou de umas maneiras, assim, onde aconteceram 3 ou 4 situações em que eu tive que segurar muito a língua, né? Eu
manter um domínio próprio muito grande no trabalho, em outras questões, principalmente no trabalho, foi uma questão assim, e de ser esculhambada, assim, tipo, por coisas sem sentido, de ser humilhada e de ter que permanecer firme, né, sem pestanejar. E claro, Deus me deu estratégia para lidar com a situação, com as situações, né, mas eu penso assim, é muito diabólico, é muito o diabo se levantando para ir contra a bênção, para ir contra aquilo que eu me posicionei. Porque uma das áreas em que eu me posicionei foi na área do trabalho. Outra coisa, hoje eu tive muitos sintomas da doença, que eu, né, em nome de Jesus já fui curada, que eu creio que eu já fui curada, já estou curada, e hoje me deu muitos sintomas. Eu passei mal, eu enjoei, eu tonteei, fiquei tonta, já tenho sentido esses sintomas há alguns dias, mas né, são só sintomas, reflexos, né, daquilo que já foi curado. Então, assim, outras coisas em questão de ministério, tudo isso eu acabei me posicionando. E hoje o inimigo se levantou assim contra mim. Então, quando nós nos posicionamos aqui dentro, ou aqui dentro, que nós decidimos algo, e que não é algo, não é uma decisão da boca para fora, sabe? Não é qualquer coisa, eu vou fazer isso e tal. Não, mas é algo que realmente vira uma chave na nossa cabeça. O inimigo se levanta junto. Porque ele não quer que a gente cresça com Deus, ele não quer que a gente cumpra o propósito de Deus na nossa vida. Ele não quer isso. Ele quer que a gente seja derrotado. Só que ele já caiu por derrotado. E eu quero te dizer que em tudo Deus dá graça, mesmo nas tribulações. Porque diz aqui, como, né, fala aqui em Coríntios, em tudo somos atribulados, porém não somos angustiados. Nós não devemos nos angustiar nas tribulações. Nós em tudo somos perplexos, porém nós não somos desanimados, não vamos nos desanimar. Nós somos perseguidos, porém não desamparados, porque o nosso Deus, ele não nos desampara na situação. E nós somos abatidos, porque muitas vezes vamos nos abater, situações vão nos abater, que nem veio hoje. Porém, não destruídos, porque por mais que abata, por mais que abale, por mais que nos atribule, nós não somos destruídos, porque o Senhor está conosco. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, misericórdia, Senhor, pelas coisas que o Senhor já fez, Pai, em nome de Jesus, por aquilo que o Senhor já nos deu. Nós te agradecemos, Senhor, por isso, Pai. Te peço que nos fortaleça, Pai, para que passemos, Pai, pelas tentações do diabo, pelas armadilhas dele, para tentar nos fazer, Pai, perder a nossa bênção, Senhor, em nome de Jesus. Não nos deixa, Pai, fortalecer nossa mente, nosso coração, Senhor. Senhor, fica conosco, Pai, porque sem o Senhor nós não somos nada, nós somos frágeis, Pai. Mas diz na sua palavra, Pai, que não somos, Pai, desamparados, Pai, em nome de Jesus. E muito mais, Pai, derrotados, destruídos, Pai. Então nos fortalece, nos guia, Pai, nos dá, Pai, direção, Pai, em nome de Jesus, de como e sabedoria de como lidar com as situações. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Até amanhã, irmãos.